Hoje nós propomos algumas reflexões acerca deste tema, que é a prece como instrumento de evolução. Todos nós sabemos que nesse ano de 2018 é um ano onde a Federação Espírita Brasileira ela sugere e recomenda para que façamos uma homenagem aos 150 anos de o livro A Gênese. A bem da verdade, este ano são duas comemorações. E também por recomendação da Federação Espírita Brasileira, deve-se comemorar os 160 anos da Revista Espírita. É uma revista que normalmente é pouco lida por nós espíritas. Ela veio em 12 volumes, ou seja, 12 anos de edição, sendo a primeira editada em 1858. Então nós resolvemos homenagear a Revista Espírita neste trabalho, trazendo aí a Revista Espírita de 1861 e mais especificamente a do mês de dezembro. E nesta revista do mês de dezembro nós vamos encontrar uma mensagem do Senhor Guizot. E esta mensagem ela é intitulada O Sobrenatural. E o que nos diz o Senhor Guizot com relação à prece? E aqui nós colocamos: de todos os seres da terra, o único que ora é o homem. Entre seus instintos morais, nenhum é mais natural, mais universal, mais invencível que a prece. Às vezes nós não olhamos isso aqui. Diz ainda o Senhor Guizot: a criança, ou seja, na prece, nela se conduz com docilidade atenciosa. O velho, a ela se dobra como num refúgio contra a decadência e o isolamento. A prece sobe por si dos jovens lábios que mal balbuciam o nome de Deus, ou seja, o das crianças, e dos lábios agonizantes no leito de morte dos idosos, que já não têm forças para pronunciar. Isso é o que coloca o Senhor Guizot sobre a prece. Também na Revista Espírita de julho deste mesmo ano, 1861, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito Fenelon, que fala exatamente sobre a prece. E ele nos diz: ó prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador. Se conhecessem tua força, quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda. Eu não digo nem no momento da queda, eu digo no momento das nossas aflições. Nós estamos recorrendo ao recurso da prece? Continua o Espírito Fenelon: tu és o precioso antídoto que cura as chagas, quase sempre mortais, que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. Então aí está também na Revista Espírita, que é a nossa homenagem, pelo Espírito Fenelon, falando sobre a prece. E também colocamos uma mensagem de Allan Kardec. Ele nos diz: a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ela, a prece, seja tocado
que ele, Jesus, seja tocado pela prece, por Deus, né? Seja tocado por Deus pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Nessa pequena descrição de Kardec sobre a prece, isso nos faz refletir sobre o momento atual. O tema que aqui nós colocamos é a prece como instrumento de evolução. Todos nós que estamos hoje aqui na Terra, sem dúvida alguma, todos, sem exceção, nós viemos ao planeta Terra com um objetivo. Todos nós viemos à Terra com uma necessidade. De quê? De evoluir. Todos nós. E obviamente que nós vamos passar por esse processo evolutivo em vários níveis, reajustando erros do nosso passado, reencontrando desafetos. Outras vezes vamos seguir nesse processo evolutivo com trabalhos missionários. São vários os aspectos que permitem a todos nós esse crescimento, essa transformação. Mas não nos esqueçamos, a prece também faz parte destes instrumentos de evolução. Esse eu diria que é o mais fácil, porque está com cada um de nós a todo momento. Basta nos utilizarmos dele. Sendo assim, nós baseamos esse nosso trabalho em 2 livros. Escolhemos a primeira parte desse trabalho em O Livro dos Espíritos e a segunda parte deste mesmo trabalho em O Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira parte, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar algumas questões lá na sua terceira parte, que são as leis morais. Vamos colocar ali mais adiante as leis morais e, mais especificamente, a lei de adoração. Neste capítulo, o senhor Allan Kardec, ele faz 9 questionamentos à espiritualidade com relação à prece. 9. Vai das questões de número 658 até a questão de número 666. Como eram muitas questões para aqui serem colocadas e nós não gostamos de leitura, eu escolhi apenas 4. Vamos colocar aqui 4 questões para a gente ver de forma teórica qual o sentido da prece. O que a prece proporciona a todos nós? Na segunda parte, eu prometo, vai ter menos textos e mais ilustrações. Então, escolhemos a primeira questão, que é a de número 659, onde o senhor Allan Kardec, ele questiona a espiritualidade. Qual o caráter da prece? E se nós não estivéssemos lendo, cada um fizesse a sua reflexão, sem ler, de fato, qual o caráter da prece? Para ver até se bate com a resposta dos espíritos. E o que eles respondem? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Nele, vamos tirar o nele sentido homem. Deus no sentido antropomórfico, tira esse sentido. Nele, ou seja, questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus, uma inteligência. Pensar nessa inteligência. E diz, é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer.
eu acho que nós estamos no meio, por enquanto. Nós pedimos muito mais do que agradecemos e do que louvamos. Segundo questionamento que o senhor Allan Kardec faz à espiritualidade. A prece torna melhor o homem? Aqui ele não colocou mulheres, porque as mulheres são mais elevadas. Não tem essa necessidade. É no sentido de humanidade. Ele pergunta, a prece torna melhor o homem? Vamos enfatizar, homens e mulheres. Sim, porquanto aquele que ora com fervor. Então tem essa junção. E confiança se fortalece contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Quando nós estamos fazendo a nossa prece, nós imaginamos que benfeitores da espiritualidade estão ali bem próximos a nos assistir? Às vezes nós sabemos disso, mas não mentalizamos isso. E em sendo assim, nós não estamos potencializando as nossas preces. E precisamos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Precisamos entender o mecanismo, mas precisamos praticá-lo. Imaginar que no momento das nossas preces, nós estamos pedindo o auxílio, o socorro, a presença de benfeitores espirituais. Questão de número 663, quando o senhor Allan Kardec pergunta, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Simplesmente porque eu faço prece, eu vou mudar a natureza da minha prova? E o que os benfeitores respondem ao senhor Allan Kardec? Não. O simples fato de eu fazer uma prece não vai mudar a natureza das minhas provas. Não muda. Mas eles explicam. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas destas provas têm de ser suportadas até o fim, porque são necessidades, são processos que todos nós precisamos enfrentar para crescer, para evoluir, para se transformar. Diz ainda, Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e estes a força de suportá-las corajosamente. Assim, menos rudes elas, as provas, vos parecem. Diz ainda, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Então, no momento das nossas dificuldades, em fazendo as nossas preces, e não sermos atendidos nestes nossos desejos, não caiamos em desespero, porque alguns desafios são necessários para o nosso crescimento. E aí vem a questão de número 664, que é a última desta primeira parte, onde o senhor Allan Kardec ele faz uma questão interessante, uma pergunta. Se ele perguntou anteriormente, se fazendo preces por nós mesmos, se mudaria a natureza das nossas provas, e a espiritualidade diz que não, aí Kardec então faz essa pergunta. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Porque se fazemos por nós e não muda a natureza das provas, que dirá eu fazer pelos outros? E continua Kardec,
E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas, as preces, o poder de abrandar a justiça de Deus? Questionamento, mas tem também resposta. E os benfeitores respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. E isso nós encontramos nas nossas reuniões mediúnicas. Quem aqui participa de reuniões mediúnicas percebe isso aqui, experimenta alívio destes espíritos ainda sofredores, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ele ora, e também porque o espírito sofredor sente um refrigério. Diz ainda, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita ao necessitado, ou seja, aquele que sofre, ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nos momentos de reuniões mediúnicas, nós, na maioria das vezes, ou nem sempre, mas conseguimos sensibilizar estes espíritos. E muitos deles chegam ao arrependimento. E ali é um grande momento para que a equipe espiritual trabalhe e ele seja acolhido no bom sentido, de mudanças, de transformações. Partindo para o segundo momento desse nosso trabalho, nós vamos falar sobre a prece em um livro que é muito utilizado por nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos encontrar exatamente lá no capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. O que esse capítulo coloca para todos nós? Os nossos irmãos da espiritualidade, através do codificador Allan Kardec, coloca nesse capítulo 27 sobre a prece algo muito interessante. Ele divide em 4 partes. Vai falar exatamente pelas condições ideais ao fazermos as nossas preces. Aí a gente pode perguntar, mas tem condições ideais ao fazermos as nossas preces? Tem. Nós é que não damos um certo valor a este instrumento. Condições ideais ao fazermos as nossas preces? Tem, e nós vamos ver. Além das condições ideais, nós precisamos entender quais são os objetivos das nossas preces. O que nós estamos colocando como prioridades? O que nós estamos colocando como necessidades? E mais do que isso, as nossas preces, elas de fato funcionam? Será que se eu fechar os olhos, a prece atinge o objetivo, que normalmente não é físico? Atinge como? Como a prece se propaga? Então nós precisamos entender os mecanismos de como essas preces elas se propagam. A partir do momento que eu fecho os meus olhos e começo a entender o processo, o mecanismo, isso potencializa as nossas preces. E nós vamos entender por quê. E por fim, neste capítulo, é colocado ali a eficácia da prece. Se realmente as nossas preces, elas tornam-se eficazes. Então, no primeiro tópico que nós aqui colocamos, condições ideais ao fazermos as nossas preces. Nesta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis, nós vamos encontrar 3 condições ideais ao fazermos as nossas preces.
E essa primeira condição é dada pelo evangelista Mateus, lá no seu capítulo 6. Que condição é essa para que todas as vezes que formos fazer as nossas preces, deveremos colocar em primeiro lugar? E aí esse evangelista Mateus coloca: perdão. Como é que eu vou fazer uma prece pedindo perdão a Deus se eu não dou perdão? Não tem como. Se eu tenho animosidades com um terceiro, se eu tenho rancor, se eu ainda tenho ódio, porque normalmente nós nos utilizamos de uma prece que Jesus nos ensinou: Senhor, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Isso é uma condição que coloca Mateus. Nós lembramos disso ao fazermos as nossas preces? Raramente. Então está aí a primeira condição colocada no Evangelho de Mateus. Há uma outra condição ideal, sim, no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11. O que Marcos coloca como condição ideal ao fazermos as nossas preces? Eu esqueci de pedir, era bom apagar só essa primeira linha de luzes, até para ficar com maior nitidez para vocês. O que esse evangelista Marcos, ele coloca como também uma condição ideal para fazermos as nossas preces? Aí melhorou, né? Melhorou? O que Marcos coloca? Marcos nos dá uma condição que ele diz: não sejamos hipócritas como os gentios. Quando eu li isso, eu não entendi a princípio. Não sermos hipócritas? Que condição é essa? Será que o Criador não sabe de todas as nossas necessidades? Sabe. Mas ele diz: não sermos hipócritas como os gentios. O que eram os gentios? O que faziam os gentios? Eles escolhiam os melhores lugares nas sinagogas. Para quê? Para serem vistos. Então os gentios, na hora de fazer as suas preces, ele se mostrava. Para quê? Para dizer que estava orando. E Marcos, ele diz: não façamos isso. E nós fazemos? Ainda fazemos. Passados 2000 anos, se não estivermos vigilantes, ainda fazemos isso. E alguém pode perguntar: Kleber, você pode dar um exemplo? Posso sim. Alguém aqui já foi em um velório? Eu acho que todos nós já fomos. Alguém já foi em um velório e o tempo estava muito curto, escasso? Já. Será que nós fomos movidos a ir àquele ambiente por qual motivo? Para fazer as despedidas fúnebres àquele que retorna à pátria espiritual? Será que para amparar os familiares que estão num momento de dor e sofrimento? Será que é simplesmente para ser visto? Isso acontece. Nós chegamos de fininho, rápido, olhamos, pescamos ali aquele ambiente, vimos um familiar, nos aproximamos, desejamos ali os nossos sentimentos pelaquela perda temporária, e de repente nós levantamos, ficamos ali de lado, vamos saindo, eu tenho um compromisso. Qual foi o nosso objetivo? Agimos como gentios? Mesmo 2000 anos depois, agimos. Às vezes, nem uma prece por aquele que retorna à pátria espiritual nós fazemos. De longe a gente encosta, fica dali. Então não sejamos hipócritas nestas situações. Podemos fazer uma prece por aquele que retorna, podemos fazer uma prece pelos familiares que sofrem, podemos fazer uma prece pela comunidade espiritual que vai recepcioná-lo. Olha quanto
de potencial que nós podemos colocar em nossas preces. E aí vamos à terceira e última condição que é dada no Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 18. E Lucas nos dá mais uma condição ideal ao fazermos as nossas preces. E ele diz: não sejais como o fariseu, na história do fariseu e o publicano. Que narrativa Lucas, no seu capítulo 18, coloca nessa história? Os fariseus, eles faziam as suas preces, as suas orações. Mas quando orava um fariseu, ele dizia: Senhor, eu que jejuo, eu que dou o dízimo, eu que faço isso, eu que faço aquilo, e não sou como aquele, o publicano. Ele sempre colocava a dificuldade no outro. Já o publicano, na hora de fazer as suas preces, ele ajoelhava-se e dizia: Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou um pecador. O que Lucas está colocando em o Evangelho segundo o Espiritismo? Que ao fazermos as nossas preces, antes de apontarmos o defeito do outro, vamos olhar as nossas próprias imperfeições. Se eu sou orgulhoso, se eu tenho um pouco de vaidade, se eu tenho um pouco do egoísmo, da maledicência, são condições ideais ao fazermos as nossas preces. E aí, dando continuidade, saindo das condições ideais, nós chegamos em algo muito interessante. Quais são os objetivos que nós colocamos em nossas preces? O que nós mais pedimos quando fazemos as nossas preces? Lá na questão primeira que nós colocamos, diz que é louvar, pedir e agradecer. E eu acho que a grande maioria aqui concordou quando nós falamos: nós, na maioria das vezes, pedimos. Pedir não é tão ruim, desde quando eu peça para uma coletividade. Sai do eu para o nós. Então, quais são os nossos objetivos? Eu coloquei aqui uma imagem para traduzir isso. São tantos os nossos objetivos. São tantos os nossos pedidos para os nossos filhos, para um equilíbrio. Nossa, é invariável o tanto de condições que tem para colocarmos como objetivo das nossas preces. Eu, em particular, neste momento, eu gostaria de dar aqui um destes alvos como sugestão. Que nesta semana, durante todos os dias desta semana, que peçamos em prece. Peçamos ao Criador para dar-nos equilíbrio, discernimento, compreensão. Porque vamos precisar, sem dúvida alguma, vamos precisar e muito. Dentro destes objetivos, normalmente, como nós aqui falamos, nós pedimos. E na grande maioria das vezes, nós pedimos de forma egoísta para nós, para os meus familiares, para a minha saúde, para a minha paz de espírito, para o meu emprego, para o meu sucesso profissional. Ao passo que nós deveríamos sair do eu para o nós, para o coletivo, porque há individualidades que assim fazem, há individualidades que assim pensam, que sai do eu e atinge uma grande comunidade, dando este direcionamento de preces, de orações, mas que sem dúvida alguma possamos espelhar naquele que é o nosso modelo, Jesus. A forma como Jesus faz as suas preces, as suas orações, é rogando ao Pai Celestial, por toda a humanidade, independente de credo, de cor, de raça, de religiões, de ideologias políticas, sociais, econômicas. É um pedido para a humanidade.
Porque somos filhos, todos somos filhos do mesmo Criador. Somos todos irmãos, independentemente de naturalidade, termos entendimentos diferentes. Mas isso não nos torna diferentes diante do Criador. Somos filhos do mesmo Pai, Deus. Mecanismos em que se propagam as nossas preces. Isso é muito interessante. Eu já falei aqui de outras formas, mas existe um ditado que diz o seguinte: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Às vezes nós vamos fazer as nossas preces, mas não analisamos de como isso funciona. Ou até mesmo duvidamos de que isso funciona. Será que se eu fizer uma prece a Deus, a Jesus, aquele que foi dito santo e que nós temos uma preferência, ao meu orientador da espiritualidade, será que isso funciona? Será que chega? Que mecanismo é esse? Como isso funciona? É real eu fazer uma prece por alguém que está em um outro estado, em São Paulo, fazendo uma cirurgia? Será que chega? Eu fazer uma prece por quem já retornou à pátria espiritual? Será que chega? Que mecanismo é esse? Como isso funciona? Toda prece, para ela ter início, ela precisa de algo que a gente chama de vontade. Ninguém faz prece sem ter vontade. Então nós pegamos aqui uma frase de Albert Einstein, onde ele diz o que é a vontade. E ele nos diz: existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica. O que é isso? A vontade. Se nós soubéssemos o valor que isso tem, a força que isso tem, que é a vontade, nós mudaríamos o nosso pensamento. A vontade é muito interessante. Isso pode ter ocorrido até hoje, aqui com nós que estamos aqui presentes. Alguém, ao sair de casa, um filho, uma nora, um genro, um pai, uma mãe, um irmão, está indo para onde? Estou indo ao centro. Ore por mim. Faltou a ele o quê? Vontade. Precisava ele vir à casa espírita para fazer isso? Não. Não tem lugar. Não tem momento. Mas para fazermos as nossas preces, nós precisamos ser motivados de vontade. E qual o veículo da vontade? O pensamento. É isso que funciona. E segundo Freud, o pensamento é um ensaio da ação. Isso é tão verdadeiro que a gente não para pensar. Tem que ter vontade, e o veículo da vontade é o pensamento. E o que é o pensamento? É o ensaio da ação. Então, de posse desse entendimento, nós colocamos aqui o que transporta tudo isso. O que transporta a vontade? O que faz esse pensamento fluir? E aí a espiritualidade nos diz, é o fluido cósmico ou fluido universal. Que está aqui nesse ambiente? Está. Está na atmosfera do nosso planeta Terra? Tá. Tá na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia? Tá. Tá em todo o universo. Fluido cósmico ou fluido universal. E isso aqui é muito interessante. O nosso sistema solar está mais ou menos por aqui, na periferia da Via Láctea. E está imersa também nesse fluido cósmico, ou
fluido universal. Há mais de 25 anos, eu fui ler este livro. Ele é intitulado Cartas de uma Morta. O nome causa até arrepios. Se você falar com alguém sobre morte, bate 3 vezes na madeira e não fala nem isso. E na realidade, há mais de 25 anos, eu fui ler este livro intitulado Cartas de uma Morta. É de Chico Xavier. É o segundo livro da lavra de Chico Xavier. O primeiro foi Parnaso de Além-Túmulo. E o segundo, este aqui, Cartas de uma Morta. O que esse livro diz? Ele é do espírito Maria João de Deus, que é a mãe de Chico. Ela começou a mandar mensagens para ele e ele foi psicografando e guardando. Foi psicografando e guardando. Depois de algum tempo, Chico resolveu colocar todas essas mensagens da mãe neste livro. Daí o nome, Cartas de uma Morta. Quando eu li, eu confesso, eu não me senti muito à vontade com aquele livro. Principalmente neste capítulo que nós vamos colocar aqui agora. Dona Maria João de Deus, já no mundo espiritual, ela foi levada a uma colônia na espiritualidade. E era uma colônia que tinha características muito próprias. Era uma colônia onde se recepcionava preces. Eu falei, meu Deus, será que tem colônia que fica só responsável por receber preces? Não, deve ter. Deve ter. E aí, fazendo a leitura, Dona Maria João de Deus, ela disse que foi recepcionada por um orientador ali daquela colônia espiritual. E este homem começou a mostrar todos os departamentos, até que ele vai a um ambiente. Que ambiente era aquele? Era um lugar bastante tecnológico, segundo palavras de Dona Maria João de Deus, dizendo que era o local onde se separava as preces. Essa prece tem necessidade, essa prece tem urgência, esta aqui não tem merecimento, nós vamos deixar ali no segundo plano. Era como se fosse uma central dos Correios. E eu comecei a sorrir. Eu falei, Dona Maria João de Deus aqui está pegando um pouco mais alto. Preces, e essas preces chegam e ficam ali acondicionadas, mas nem papel tem. Como é que funciona isso? E nesse meio termo, Dona Maria João de Deus, ela conversando com seu orientador espiritual, e ele foi alertado. Ele possuía um relógio, ou uma espécie de relógio, bastante tecnológico, onde ele dava um bip. E esse orientador disse a Dona Maria João de Deus, olha, acabou de chegar uma prece aqui que ela é urgente e é necessária. E eu tenho que delegar aqui espíritos benfazejos, benfeitores, atendam a este pedido. É urgente e necessário. Aí eu disse, aí agora extrapolou a ideia de Dona Maria João de Deus. Eu não tenho medo de contar isso. Não me sinto envergonhado de contar isso. Fazem 25 anos. E o meu entendimento não era pleno. Não tinha conhecimento dos mecanismos que se propagam as nossas preces. Mas e hoje? Hoje dá para entender? Dá. Alguém aqui usa esse mecanismo? Facebook? Todo mundo aqui usa Facebook. E no Facebook a gente recebe mensagens, informações? Recebemos. Será que nós utilizamos esse famoso WhatsApp? Chega mensagem para a gente? Chegam mensagens mais importantes de familiares que você coloca com um tom diferente? Chega. Vem como? Hoje, exatamente o dia de hoje, 30 de setembro, eu tenho um amigo que está fazendo uma turnê pela Itália, fazendo várias visitas. E hoje ele mandou uma
imagem dele visitando a cidade de Assis. Veio como essa imagem? Ele está a praticamente 8.000 quilômetros em linha reta e ele clicou e chegou. No WhatsApp? No WhatsApp. O que eu gosto de mostrar na realidade e que se compara muito com esta colônia espiritual é a nossa caixa de correspondência. São os e-mails. Chegam documentos? Chegam. De que lugar? De todo lugar do planeta Terra. E isso vem como? É voando? O papel vem voando e chega até a nós? Não. Que mecanismo é esse? Quem desenvolveu essa tecnologia? Foi o homem ou foi Deus? Foi o homem. Mas o homem é capaz de pegar uma mensagem que vem via e-mail, que vem via Facebook, WhatsApp. Como é que isso funciona? É real? É real. Mas extrapolando o planeta Terra, aí nós colocamos uma imagem. Aí está uma imagem da sonda Curiosity, que pousou em Marte. Marte, na sua posição mais próxima da Terra, está a 65 milhões de quilômetros da Terra. E essa sonda, Curiosity, ela fotografou o planeta vermelho e mandou imagens para a Terra. Chegou? Chegou. Sem problemas. Depois o homem, com a sua tecnologia, mandou uma sonda, a sonda Cassini, que passou pelos anéis de Saturno. E aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, essa sonda, ela entrou em órbita de Júpiter, de Saturno, e desintegrou. Mas se nós buscarmos no YouTube, nós vamos encontrar diversas imagens que a sonda Cassini mandou do espaço. E veio como? Será que o papelzinho veio voando até chegar à Terra? E essa aqui, a sonda Morpheus, em novembro de 2014, onde esse módulo Philae, ele pousou em um cometa e em movimento. A órbita desse cometa foi tão grande que esta sonda Morpheus demorou 10 anos para chegar lá, mas pousou no cometa, que estava a aproximadamente 500 milhões de quilômetros de distância, ou seja, quase 4 vezes a distância da Terra ao Sol. E esse módulo Philae bateu fotos e chegou à Terra? Chegou. Aqui a gente abre um parêntese, tem um delay. Ou seja, cada imagem para chegar na Terra durava aproximadamente 10 horas. Mas chegou? Chegou. Quem criou essa tecnologia? Deus ou o homem? O homem. E se Deus cria nós, espíritos, será que Ele não tem um mecanismo para recepcionar as nossas preces? Isso é falta de raciocínio. Nós não estamos pensando nisso. E a partir do momento que eu sei, eu potencializo. E as nossas preces, elas ganham força. Nesse momento, a nossa anfitriã do livro, Maria João de Deus, ela fica assim embevecida com aquilo. Já era tarde da noite quando ela ia pegar o seu aerobus para retornar à sua colônia de origem. E saindo, já era noite, ela teve uma dúvida. O seu benfeitor estava ali ao lado e ela viu estas estrelas subindo. E ela disse: meu irmão, quando eu saí da Terra recentemente, lá na minha região, onde as luzes da cidade não eram tão intensas, eu via estrelas caindo. As famosas estrelas cadentes.
mas essas daqui, elas estão subindo. O porquê disso? O seu orientador aproximou-se de Dona Maria, João de Deus, deu-lhe um abraço e um sorriso e disse-lhe: "Oh, minha irmã, na Terra eram pequenos fragmentos que adentravam a atmosfera da Terra e se incandesciam. Aqui não são esses fragmentos, são preces. Mas são preces tão fervorosas que elas não ficam aqui na nossa colônia. Elas vão a orbes muito mais elevados e que nós não temos a condição de atendê-los." E ela ficou de queixo caído. E as nossas preces? Como andam as nossas preces? Será que estamos atingindo o teto das nossas casas? Será que as nossas preces estão com muito esforço conseguindo sair da atmosfera do nosso planeta? Porque o ideal é que elas atinjam ao Mestre Jesus. E precisamos fazer as nossas preces com muito amor, com uma vontade enorme, para que ela ganhe estes espaços mais elevados. Nós falamos aqui hoje, e eu deixo essa mensagem reflexiva. Isto é uma frase de William Shakespeare, e que ele diz: "A eterna vigilância é o preço da segurança, pois alguns devem velar, enquanto outros dormem." Para aqueles que já conhecem, essa frase está ali na rampa de acesso do Hospital São Geraldo, que obviamente é um hospital particular. Eu não sei qual foi a intenção de quem a colocou, não sei. A gente pode dar aqui hipóteses, suposições. Por que foi colocada essa frase lá? Talvez, isso é um pensamento, é uma possibilidade, de ali ser um hospital particular. E claro, obviamente, tem um preço de ali se estar. Ou seja, a eterna vigilância é o preço da segurança, pois alguns devem velar enquanto outros dormem. O médico vela, o técnico vela, a enfermeira vela. Para quem? Para eu, paciente, dormir. Isso é uma possibilidade. Foi essa a intenção? Não sei. Não sei se foi essa a intenção. Mas é uma possibilidade. Eu prefiro ficar com William Shakespeare, onde ele diz: a eterna vigilância é o preço da segurança. O que Jesus nos disse? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E mais ainda, alguns devem velar enquanto outros dormem. O que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento? Estamos velando em prece, em oração, por aqueles que ainda estão adormecidos. Não compreenderam ainda a imortalidade da alma. Não deram o devido valor às questões espirituais. Esse talvez seja o entendimento de William Shakespeare. E assim nós encerramos esse nosso trabalho. A prece como instrumento de evolução. E isso nos remete à figura do Mestre Jesus. E mais ainda, a prece, a bem da verdade, é um agradecimento. E é por isso que todos nós deveríamos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por nossos braços perfeitos, enquanto há tantos que são mutilados. Obrigado, Senhor, por nossos olhos também perfeitos, pois há tantos que não enxergam a luz. Obrigado, Senhor, por nossa voz que canta, enquanto há tantas que emudecem. Obrigado, Senhor, por nossas mãos que trabalham, enquanto há tantas que estão a pedir. Como é maravilhoso, Senhor, poder ter um lar para voltar, enquanto há tantos
que não têm para onde ir. Sorrir enquanto há tantos que choram. Sonhar enquanto há tantos que têm pesadelo. Amar enquanto há tantos que odeiam. Mas acima de tudo, Senhor, viver, porque há tantos que desistem antes mesmo de nascer. Muita paz e boas preces durante essa toda semana. Muita paz.